pode. Ainda dando continuidade nos componentes que fazem parte do sistema de segurança, nós temos uma trava da coluna de direção chamada de ESC. No FH4 você pode ter 7 chaves configuradas junto à eletrônica. Mas para que você venha configurar as demais chaves, é necessário você ter uma chave configurada. O ID das informações da chave vão ser armazenadas junto ao módulo chamado de SION, que é o módulo de entradas e saídas da cabine. Vamos para um exemplo bem prático. Quando você compra o veículo, vai vir uma chave junto ao computador e vai vir mais 3 chaves adicionais, totalizando 4 chaves na eletrônica. Supondo que você perdeu uma chave, você pode fazer o pareamento das demais chaves a partir do Tecto 2. Então você pode comprar uma chave virgem e está repondo essa chave junto à eletrônica. Se tinha uma chave com condutor e mais uma chave na ignição, nós temos 2 chaves agora calibradas junto à eletrônica e nós temos mais 2 chaves de reserva que está junto com o proprietário do veículo, por exemplo, numa garagem. Então, junto ao veículo nós só temos 2 chaves. Vamos supor que uma das chaves foram roubadas. Então agora você só tem uma única chave, porque a outra foi roubada. Lembrando que você tem 2 chaves, porém elas estão na garagem, são as chaves reserva. E se você for e comprar uma chave e nos trouxer essa chave para a gente poder fazer o pareamento, no momento do pareamento, as chaves que não são apresentadas para a eletrônica, elas são desprogramadas. Quer dizer que eu tenho uma chave já programada e eu vou programar uma chave virgem. Então agora a contabilidade junto à eletrônica, você tem 2 chaves programadas. Talvez você esteja perguntando, e as outras 2 chaves? As chaves que não foram apresentadas junto à eletrônica, elas vão ser excluídas. Mas logo em seguida depois você pode representá-las, não tem problemas, ela só vai ser desvalidada. Porém, se ela já estiver pareada junto a esse mesmo veículo, depois elas podem ser reapresentadas e novamente pode ser feito um pareamento. É importante ressaltar que uma vez a chave pareada, ela só serve nesse mesmo veículo. Não adianta você pegar uma chave de outro veículo e tentar parear junto à eletrônica do veículo em questão que você estiver trabalhando, que você não vai conseguir, pois ela só pode ser pareada uma única vez. Se todas as chaves forem perdidas, então as chaves reserva, as titulares, todas foram perdidas, então é necessário você trocar o módulo SION, onde ela vai vir com uma nova chave já pareada. Lembrando que a mesma questão das chaves é aplicada também para os controles remotos do alarme. Então, quando você compra um veículo, vai vir dois controles remotos, um titular e um reserva. Se você perder o titular, você pode utilizar o reserva e comprar um novo para substituir o que foi danificado. No momento do pareamento, os controles que não forem apresentados para a eletrônica, eles também serão excluídos. Lembrando que esse controle que foi excluído, depois ele pode ser pareado novamente, caso você o encontre. É interessante ressaltar essas informações para que você possa tomar cuidado durante esse procedimento de pareamento, para evitar até mesmo algum dano, até mesmo estar prejudicando o seu cliente, pois as chaves que não forem apresentadas, elas serão excluídas. Por que eu digo isso? Vamos pensar uma situação bem trágica. Você tem 2 chaves junto à eletrônica do caminhão que estão presentes com o condutor e tem 2 chaves reserva. Então, totalizando 4 chaves pareadas junto à eletrônica. O cara roubou o caminhão dele e o ladrão, ele jogou fora tanto a chave principal quanto a chave reserva que estava junto com o condutor, e logo em seguida, tanto a chave principal como a chave reserva, elas foram levadas pelo ladrão, e logo em seguida, para que você possa dar partida nesse veículo, é necessário que você entre em contato com o proprietário do veículo para ele estar mandando as chaves que estavam na garagem. Então, quantas chaves você tem configuradas na eletrônica agora? Essa é a pergunta. Presta atenção, você tem 4 chaves programadas, mas somente tem 2 físicas, pois as 2 que foram roubadas você não tem ela nesse momento. Então, tem 4 programadas e 2 fixas.
Se novamente esse veículo for roubado e essas duas chaves elas forem roubadas novamente, então agora você tem 4 chaves programadas na eletrônica, mas fisicamente você não tem nenhuma chave, então é necessário você substituir o módulo Sion. Numa situação dessa, o cliente sempre tem que procurar repor a chave reserva para evitar que chegue nesse extremo de ter necessidade de substituir o módulo Sion. Existem 2 configurações para o FH4. Existem veículos que têm de série a função transponder e tem uma função opcional chamada de imobilizador. A função transponder, ela está dentro do módulo Sion, que seria a identificação das chaves. Então, quando você insere a chave junto à eletrônica, existe uma antena chamada de W02. Essa antena leva a informação até o módulo Sion. Se a chave for validada, o módulo Sion libera um comando para o módulo VMCU e o módulo VMCU ele aciona o ESC, que é a trava da coluna de direção, fazendo com que seja liberado você movimentar o volante do veículo. Caso essa chave não for validada junto ao módulo Sion, o módulo VMCU ele não libera o sinal para o ESC, que seria a trava da coluna de direção. Você vai conseguir ligar a ignição com qualquer objeto, mas conseguir dar partida no veículo somente se a chave for identificada pela eletrônica. A segunda variante que nós temos seria a variante do imobilizador. Lembrando que transponder todos os veículos têm. O imobilizador nada mais é do que um software onde é esparramado, onde ele ramifica as informações do ID da chave em outros módulos. Um caminhão que ele possui a função imobilizador, o ID da chave vai estar presente no módulo Sion, o ID da chave para permitir partida vai estar presente no módulo VMCU, o ID da chave vai estar presente no módulo HMION, o ID da chave vai estar presente também no módulo do motor. Então, todos esses módulos vão ter que enviar o sinal para eletrônico dizendo que a chave ela está válida. Se a chave for validada em todos os módulos, então a VMCU libera o comando para ser liberado partida e ao mesmo tempo também o comando para destravar a coluna de direção. Nós falamos um pouco a respeito de transponder, imobilizador e falamos um pouco do ESC. Então agora nós vamos estar vendo o layout de como funciona essa funcionalidade junto à eletrônica. Aqui nós temos o W02, conhecido como antena do sistema de transponder. O W02 ele é um anel que está envolto ao S15, que seria o comutador de ignição. Esse W02 ele leva a informação até o módulo Sion, e o módulo Sion, por sua vez, que armazena a informação da chave. Mas ao mesmo tempo, tudo isso é para permitir com que haja o movimento da coluna de direção, que seria o volante. Então a chave ela deve ser validada. A chave sendo validada, o módulo chamado de VMCU, ele libera um comando para o ESC. Então, chave validada, módulo VMCU A185, unidade de controle do veículo mestre, libera um sinal até o ESC, permitindo assim com que o volante ele seja destravado. Todas essas funcionalidades estão presentes no FH. Todas essas funcionalidades estão presentes no FH4 e faz parte da eletrônica TE2+. Lembrando, você consegue ligar a ignição, mas você não consegue dar partida. Então você pode pegar a chave de qualquer outro veículo e consegue ligar a ignição, mas vai aparecer uma informação, chave inválida, sendo impossível dar partida no veículo. Caso haja necessidade de fazer um pareamento de chave, até mesmo do controle remoto do alarme, você pode estar fazendo através do equipamento diagnóstico Tecto 2 a partir da opção calibrar. Dentro da opção calibrar, você pode tanto adicionar chaves como remover chaves. Esse seria o layout de funcionamento do ESC. Lembrando, o que é o ESC? É a trava da coluna de direção. Se a chave estiver fora do contato, você vai notar que você não consegue movimentar o volante. Mas se você insere a chave junto ao comutador de ignição, você vai perceber um ruído junto a essa coluna.
Esse ruído é justamente o ESC que está funcionando, fazendo com que haja liberação da coluna direção, somente se a chave for validada. Se a chave for inválida, o ESC continuará travando a coluna de direção, impedindo assim o movimento dela. Prestou? Não, vamos continuar aqui. Tá. O espaço, né? Na pausa e também, então? Pausa no vídeo. Aproveitando a oportunidade que nós estamos falando a respeito da eletrônica do FH4, nós vamos falar um pouquinho a respeito das implementações possíveis. Lembrando que nós vamos ser bem breve nesse módulo e basicamente nós vamos falar a respeito da implementação da tomada de força, que é algo mais comum no seu dia a dia, e vamos estar falando também a respeito dos interruptores auxiliares. O que seriam os interruptores auxiliares? Vamos supor que o seu cliente está querendo colocar um levantador de eixo da carreta. Isso é feito a partir de uma tecla, chamada de interruptor flexível. Lembrando que o interruptor flexível ele não deixa de ser uma unidade de controle, pois ele trabalha com o sinal rede LIN. Então, para você colocar o interruptor adicional junto à eletrônica, você precisa comprar o interruptor original. Esse interruptor vai se chamar interruptores auxiliares e você, por exemplo, vai colocar o AUX1, que seria o interruptor auxiliar número 1. Quando você for inserir esse interruptor junto à eletrônica, junto ao suporte dos interruptores flexíveis, existe uma tampa. Essa tampa, após ter sido removida ela, é possível você inserir um novo conector, que seria o interruptor flexível, junto a esse suporte dos interruptores. Quando você pressiona esse interruptor que possui uma identidade, esse interruptor leva a informação até o módulo Sion. E o módulo Sion, por sua vez, leva esse comando até o módulo VMCU, e o módulo VMCU libera através de uma central elétrica chamada de BBEC, que é a central do implementador. Supondo que você colocou o interruptor auxiliar número 1. Quando você conecta ele junto à eletrônica e pressiona ele, a informação vai para o módulo Sion, logo em seguida para o módulo VMCU, e o módulo VMCU libera um sinal positivo de 24 volts a partir do conector BBEC pino 1. Então nós vamos estar falando um pouquinho de como funciona essa implementação. O detalhe é, basta você conectar o interruptor junto à eletrônica que a função será executada. Porém, se porventura houver uma falha nesse interruptor, você não vai ser possível diagnosticar através do equipamento diagnóstico essa tecla. Por que não será possível? Porque não é somente mudar o interruptor de lugar, ou até mesmo adicionar interruptor. É necessário você fazer uma calibração do painel dos interruptores flexíveis, através do equipamento diagnóstico Tecto 2. Quando você faz a calibração desse interruptor flexível, é possível você realizar o diagnóstico desse interruptor com o equipamento diagnóstico, caso ocorra uma falha, mostrando até a sua posição dentro do layout do painel de instrumentos do veículo. Na questão do interruptor flexível, caso você coloque o interruptor auxiliar número 1, a informação será transmitida para Sion e para a VMCU. A VMCU liberará 24 volts através da central elétrica BBEC. Talvez você esteja perguntando, eu não sei onde fica a localização dessa BBEC. É o que eu quero mostrar para você nesse layout da apresentação. Cadê ela, BBEC? Aqui. Não, deixa eu falar. Continuar aqui. Tem um corte, pá. Agora. Então, caso você adicione o interruptor auxiliar número 1, você vai remover o suporte, que seria uma tampa, e você vai conectar o novo interruptor. Lembrando que após você conectar esse conector,
que seria o interruptor flexível, é necessário você fazer a calibração desse suporte do interruptor flexível, conforme indicado na ilustração. Nós podemos observar na ilustração que existe uma tampa. Então, removendo essa tampa, que está junto ao suporte, lembrando que cada suporte do interruptor flexível, ele suporta 4 interruptores. Quando você remove a tampa e insere um novo conector, essa informação via LIN já vai ser direcionada para o módulo Sion, sendo necessário você fazer a calibração desse suporte do interruptor flexível através do equipamento diagnóstico Tecto 2. Logo após ter feito essa calibração, você vai liberar um sinal de 24 volts através da BBEC pino 1. Componentes que existe a necessidade de um consumo maior que 20 amperes deve ser retirada essa alimentação a partir da BBFB. O que seria BBFB? Caixa de baterias e caixa de fusíveis. A BBFB ela está posicionada atrás da bateria. Então, se porventura você houver a necessidade de ligar um equipamento que tem um consumo maior do que 20 amperes, você deve estar retirando essa alimentação dessa central elétrica, não podendo retirar essa alimentação a partir da BBEC, somente a partir da BBFB, conforme indicado aqui na ilustração. Nós temos fusíveis ali, suporte para fusíveis extras, que pode ser utilizado para essa função. Lembrando, só pode ser utilizado os conectores que estão vagos. Os que já estão ligados não devem ser utilizados, pois isso implica até mesmo na questão da possibilidade de um defeito junto à instalação elétrica do veículo, pois pode haver um superaquecimento e esse superaquecimento pode danificar a instalação elétrica do veículo. Existe um exemplo bem interessante. Vamos supor que você pegou um caminhão agora e esse caminhão é um cegonheiro. É um equipamento ou um implemento cegonha. Existe um motor elétrico para fazer o acionamento das plataformas da cegonha. Esse motor elétrico, o consumo dele é bem superior a 20 amperes. Então você deve retirar essa alimentação a partir da central elétrica chamada BBFB, atrás da bateria. Lembrando que só pode ser retirada a partir dos fusíveis que estão vagos, não a partir dos fusíveis que já estão sendo utilizados. Equipamentos que possuem um consumo menor que 20 amperes, você pode estar reutilizando. Equipamentos que possuem um consumo menor que 20 amperes, você pode estar retirando a partir da central elétrica chamada de BBEC. A central elétrica BBEC, ela está do lado do passageiro junto ao painel de instrumentos. Quando você remove a tampa, você tem acesso a essa central. Junto a essa central, você vai ter alimentação direto da bateria, você vai ter pós-chave, você vai ter alimentação linha 30, que seria direto da bateria, você vai ter um DR, que seria após funcionamento do motor. Todos esses sinais vão estar disponíveis junto à central elétrica BBEC. Lembrando que junto à central elétrica BBEC, nós também temos um conector com essa identificação chamada de BBEC. Como nós falamos no exemplo anterior, se você está adicionando um interruptor flexível, a alimentação de 24 volts para você estar ligando o equipamento ou o implemento extra que você está colocando, ela deve ser retirada a partir desse conector BBEC 1. Se você implementar um segundo interruptor flexível chamado de AUX 2, a alimentação você vai retirar a partir da BBEC 2. Se você implementar um terceiro interruptor flexível chamado de AUX 3, a alimentação será retirada a partir da BBEC 3. Essa central elétrica BBEC é a central do implementador. Então, toda alimentação que você retirar do veículo, que for menor que 20 amperes e não for a partir desse ponto, implicará até mesmo na garantia e até mesmo na durabilidade do sistema elétrico e eletrônico do veículo. Por exemplo, se o cara ligar um rastreador e esse rastreador ele retirar a alimentação diretamente da FRC, então pode ser que ele venha danificar não só a instalação, como ele também pode vir a danificar algum componente da eletrônica. Lembrando que a eletrônica hoje ela é mais sensível do que a eletrônica que nós tínhamos anteriormente.
pois ela trabalha com muito mais precisão e muito mais tecnologia. Prestou? Caso você precise fazer uma implementação de uma tomada de força junto à caixa de mudanças ou até mesmo junto ao motor, qual é o procedimento? Nós vamos resumir esse procedimento em 3 partes. A primeira parte que você vai estar fazendo seria adicionar os componentes que não tinha instalado no veículo. Então, basicamente, você vai precisar de um interruptor flexível que execute a função de identidade da tomada de força. Você vai precisar de uma eletroválvula e, ao mesmo tempo, as conexões pneumáticas para você estar alimentando essa eletroválvula e fornecendo ar para a tomada de força. Então, esse seria o primeiro passo. O segundo passo, ele basicamente é um procedimento de calibração realizado pelo Tecto 2. Como você adicionou o interruptor flexível? Esse interruptor flexível, basicamente, ele é chamado de PTO. Nós vamos estar mostrando o interruptor flexível com o símbolo de ser adicionado uma PTO, uma tomada de força, junto à caixa de câmbio. Quando você pressiona esse interruptor flexível e ele está calibrado, a informação chega até o módulo Sion. O módulo Sion, por sua vez, reporta para o módulo VMCU. O módulo VMCU, ele vai reportar através da chassi subnet para o módulo CSION. E o módulo CSION que vai liberar positivo e negativo para o acionamento da eletroválvula da tomada de força. Mas que para que você consiga fazer esse acionamento, é necessário você fazer a parametrização dessa função. Antes no FH clássico era necessário você trocar o software da Teco para você ter essa funcionalidade. No FH4 você tem uma opção de parâmetro guiado. Então quando você entra no menu programar do Tecto 2, você vai observar que existe uma função agora escrita parâmetro guiado. Você clicou no mais, vai aparecer as funcionalidades de parâmetro guiado. Uma delas seria tomada de força ou PTO. Quando você clica nessa opção, vai aparecer algumas perguntas. À medida que você vai respondendo essas perguntas, os parâmetros vão sendo automaticamente mudados e até mesmo habilitados junto à eletrônica. Esses parâmetros, após ter sido alterados por você durante essa implementação, você vai continuar e eles serão programados junto à eletrônica. A partir do momento que ele é programado, aí sim, você pressionou o interruptor flexível, a informação via link será direcionada para o módulo Sion. O módulo Sion, por sua vez, vai direcionar essa informação através de backbone para o módulo VMCU. O módulo VMCU vai levar essa informação até o módulo CSION a partir da RedCam chassi subnet. E o módulo CSION liberar 24 volts para a eletroválvula para permitir o acionamento da tomada de força. O parâmetro guiado, galera, ele depende do que você vai responder para a eletrônica. As perguntas são básicas. Um exemplo de uma pergunta é: a tomada de força, ela está acoplada ao motor ou à transmissão? Se você responder a transmissão, automaticamente o parâmetro já vai sendo apontado para a eletrônica. Uma segunda pergunta, por exemplo, a velocidade para habilitar tomada de força. Você quer que ela seja acionada a partir de qual velocidade? Ou qual será a velocidade corte para o acionamento de tomada de força? Geralmente a gente coloca em torno de 0, pois a tomada de força não é recomendado com que ela seja acionada com o veículo em movimento. Vai te perguntar qual é a posição do grupo desmultiplicador para acionamento da tomada de força. Desmultiplicador alto ou desmultiplicador baixo? Então você vai configurar essas informações. Lembrando que essas informações você vai estar mudando a partir do Tecto 2, opção menu, parâmetro guiado. Deu para ter ideia? Para você implementar a tomada de força de uma única velocidade, o conector ele já está em espera próximo à caixa de baterias. Esse conector em espera próximo à caixa de baterias
quem alimenta ou quem libera o sinal elétrico para ele é o módulo Cession. Caso haja necessidade de você adicionar tomada de força de 2 velocidades ou mais velocidades, é necessário que haja um módulo BBM junto à eletrônica, que é o módulo do implementador. Esse módulo BBM vai permitir com que você possa ter PTO de mais de uma velocidade. E esse módulo ele pode ser adicionado à eletrônica caso ele não venha de série. Ou se ele já estiver vindo de série, você pode estar fazendo a instalação elétrica. Então, um exemplo disso bem interessante é o que nós vamos estar apresentando nesse layout. PTO de uma velocidade. Se você tem um PTO de uma velocidade junto à eletrônica do veículo, o interruptor que tem a identidade 50 leva a informação até o módulo Sion através da rede LIN de dados. A informação chega até o módulo Sion a partir da rede LIN de dados. Essa informação, quando chega até o módulo Sion, corta. Não vou falar sobre isso não, pula. Já deu, falou sobre o PTO? Tá, tô olhando. Deixa até lá na outra parte, né? Falar sobre o VDS, né? Melhor. Ainda dentro do módulo segurança, nós temos um sistema chamado de VDS, que é o sistema de direção dinâmica. Ele é um sistema opcional, não é todos os veículos que possuem, mas ele faz com que o conforto do condutor seja maior e ao mesmo tempo também a segurança se torne maior. O sistema VDS é um sistema Volvo e ele constitui de alguns componentes que estão interligados junto ao setor de direção. É o que nós vamos estar apresentando nas demais apresentações que nós vamos ver adiante. Então, para ficar mais claro, nós temos um vídeo e esse vídeo exemplifica basicamente como o sistema funciona. É uma comparação entre o FH4 que possui o VDS e o FH4 que não possui VDS, para você interpretar melhor. Basicamente, ele absorve os impactos das irregularidades da pista, fazendo com que o condutor tenha um maior conforto. E também ele faz com que a direção se torne mais leve durante manobras. O sistema se torna mais seguro e ao mesmo tempo mais confortável para o condutor. Essa é a intenção, pois existe um motor elétrico interligado junto ao setor de direção que facilita essas manobras. No vídeo apresentado, nós podemos observar que existe um condutor e esse condutor está utilizando um sistema sem direção dinâmica, chamado de VDS. Agora nós vamos estar vendo a diferença no layout da eletrônica, que seria um caminhão com VDS e um caminhão sem VDS. Você pode observar que o volante ele recebe todos os impactos. E aqui nós podemos observar o layout de funcionamento do sistema. Então existem alguns sensores e esses sensores reportam para a eletrônica as informações e através dessas informações o sistema VDS consegue corrigir as irregularidades da pista. Então nós temos aqui, primeiramente, uma apresentação de um caminhão que está manobrando utilizando ali o sistema VDS. Você pode observar que a direção ela se torna bem mais leve e facilita a manobra do condutor. Podendo ser manobrado com uma certa facilidade, reduzindo assim o esforço do condutor, proporcionando também um maior conforto. No segundo vídeo nós podemos observar que o vento, até mesmo as irregularidades da pista, não vai afetar o sistema de direção, pois todas as irregularidades são corrigidas a partir do sistema de direção chamado de VDS. O próximo nós podemos observar também como funciona ele em manobras. Então o retorno do volante durante manobras ele se torna bem mais facilitado, reduzindo assim o esforço do condutor durante as manobras, pois se ela fica bem mais leve, pois ela é impulsionada o setor de direção a partir de motores elétricos.
Então você tem o volante, você tem o eixo de ligação até o motor elétrico e o motor elétrico que auxilia o setor direção, fazendo com que ocorra o esterçamento das rodas. Dessa forma, absorvendo os impactos e deixando a direção mais leve durante as manobras. De forma bem resumida, nós vamos falar um pouco a respeito de quais são os componentes que constituem o sistema VDS. Então nós temos a barra do volante, que seria o eixo de ligação que permite a ligação até o motor elétrico. Essa barra de ligação do volante, ela está interligada ao motor elétrico e o motor elétrico, por sua vez, está fixada acima do setor hidráulico, fazendo com que todo esforço seja reduzido, pois quem impulsiona o motor hidráulico é o motor elétrico. Essa unidade de controle, que seria o próprio módulo, está integrada junto a esse motor elétrico. Dentro desse motor elétrico existem alguns sensores que reportam os sinais para a eletrônica, permitindo assim com que haja funcionalidade sendo executada. Nós podemos observar que nós temos o setor de direção, que seria a caixa de direção. Nós temos a barra de ligação, que seria a articulação de arraste, e os demais componentes que nós já temos no sistema de setor, sistema de direção convencional, que seria o servo-bomba. Nós temos também o reservatório, nós temos também o sistema hidráulico interligando ao setor de direção, que leva todo esse movimento até o braço de direção superior, permitindo assim com que haja o esterçamento das rodas. Na próxima apresentação, nós podemos observar um pouco do layout de como funciona a interação entre o motor elétrico e o setor de direção. Então o motor elétrico ele está fixado acima do setor de direção, fazendo com que a parte motora do setor de direção seja o motor elétrico e a parte motora do motor elétrico seja o próprio volante do condutor, que seria através da barra de ligação. Aqui nós podemos visualizar um pouco de como funciona o setor de direção interno. Então nós temos o eixo de entrada, nós temos ali a válvula rotativa, nós temos a rosca sem fim, nós temos a barra de torção, nós temos os limitadores da direção, nós temos a esfera, o alojamento e o pistão de operação. É importante ressaltar que o setor de direção ele é igual, ou o princípio de funcionamento ele é igual ao setor de direção do sistema convencional. Sendo assim, é o motor elétrico que impulsiona o setor de direção hidráulico, fazendo com que haja uma maior facilidade durante as manobras e também o mecanismo ele consiga corrigir as irregularidades da pista, não transmitindo essas irregularidades até o condutor através do volante. Nessa próxima apresentação, nós podemos ver como funciona esse motor elétrico interno. Internamente, nós temos ali conectado a caixa de direção à parte traseira desse componente. Logo em seguida, nós podemos ter a parte de entrada desse componente, então que seria a parte de saída conectado junto ao setor de direção. Nós temos a parte de entrada, que seria o eixo superior. E dentro nós temos ali basicamente um rotor, nós temos também uma conexão espiral e nós temos alguns sensores. Então você vai ter um sensor que ele detecta a informação do ímã que está localizado junto a esse componente, informando para a eletrônica qual é o ângulo de esterçamento do condutor. Esses sensores, eles servem para fazer com que haja um retorno do volante de direção quando o veículo está realizando manobras. Então, se você esterçar ele totalmente para a esquerda, quando você solta a mão do volante, o veículo ele retoma a posição linha reta automaticamente, fazendo com que haja um menor desgaste do condutor. A parte de sensores que estão integradas junto a esse componente, ela é apresentada nessa imagem. Então nós temos sensor Hall, que indica o torque exigido pelo motor e até mesmo pelo condutor. Esse sensor Hall está integrado junto a esse componente interno. Nós temos um sensor Hall que indica o ângulo. Nós temos sensor que indica torque e ângulo. Esses sensores eles fazem leituras a partir dos ímãs permanentes que estão posicionados internamente.
Lembrando que caso você haja necessidade de fazer uma manutenção nesse sistema, é importante você posicionar a barra de ligação nas mesmas posições que foram removidos. Caso necessário, vai ser necessário fazer uma calibração desse componente, o que é bem trabalhoso e até mesmo um pouco complicado para você posicionar novamente no mesmo lugar. Então, se o veículo fez uma geometria, por exemplo, é importante você lembrar que o eixo de ligação ele não pode ser movido de posição nem o volante, pois a geometria deve ser corrigida junto às rodas e não através do sistema de ligação entre o volante e a caixa de direção. Nesse IFS, o nome do módulo? FAS. Nessa apresentação, nós podemos observar a localização da unidade de controle. A unidade de controle está posicionada junto ao motor elétrico, junto ao setor de direção. O nome da unidade de controle ela é chamada de FAS. Essa unidade de controle ela responde diretamente para a eletrônica TE2+. Essa unidade de controle, caso você desligue ela, é necessário que você coloque a eletrônica em modo serviço, pois caso você desconecte ela sem colocar a eletrônica em modo serviço, você pode estar corrompendo o software dela, sendo necessário talvez que seja refeita uma programação da unidade de controle FAS. A unidade de controle FAS está interligada à eletrônica TE2+, e ela está posicionada logo acima do motor elétrico do sistema de direção dinâmica chamado de VDS. Nesse esquema elétrico, nós podemos observar o módulo FAS, representado pela nomenclatura A179L. O A179L, ele é alimentado a partir de uma linha 30, que seria o pino X1, pino 1. Então, o pino do módulo FAS, através do X1, pino 1, ele recebe uma alimentação linha 30, um positivo direto da bateria. Nós podemos observar que existe um massa da unidade de controle, que é o X1, pino 2. Nós temos ali, basicamente, as informações dos sensores que são reportadas para o módulo FAS. Essas informações que são reportadas para o módulo FAS são informações que trabalham com o sinal RAW. E nós podemos observar que existe o comando elétrico que é executado do módulo FAS para o motor elétrico que está integrado junto ao setor de direção, que é executada internamente pelo próprio componente. Por isso não aparece pinagem, pois todo esse componente ele é uma única unidade de controle. E através do conector X2, pino 2, e através do conector X2, pino 3 e X2, pino 1, nós podemos observar a interação do módulo FAS com a rede CAN, chamada de chassi subnet. Então, em um veículo que tem o FAS, nós vamos ter o módulo RCON conectado a chassi subnet, nós vamos ter o módulo CCON conectado a chassi subnet, nós vamos ter o módulo FCON conectado a chassi subnet, nós vamos ter o módulo APM conectado a chassi subnet e também nós vamos ter o módulo FAS conectado a chassi subnet, onde a interação com a rede backbone ela ocorre através do módulo VMCU, que também faz parte da rede chassi subnet. Esse seria basicamente o conceito de funcionamento da direção dinâmica chamada de VDS, que permite facilitar as manobras e até mesmo reduzir o nível de desgaste do condutor durante manobras. Acabou, Rodrigo. Agora, se não precisar ganhar tempo, eu vou ganhar um tempo aqui. O que você acha?
Falando do FAS, essa tela aqui dá para ganhar um tempo. Já? Tá bom então. Esse daí é só sobre... Já tem outro antes desse, né? Não, aqui nós estamos falando só sobre VDS praticamente. Falou muito, eu ganhei, enrolei um pouco aqui. Eu acho que tá bom. Então fechou. Não, agora falta a parte do Rodrigo. Falta as travas aí. Vem, Rodrigão. Aqui é sua. Uhul. Fechar ela pra poder... A gente fazer o encerramento. Então o Rodrigo fechou as travas. As travas fecham, porque na verdade tem que ver o posicionamento. Fecha as travas, a climatização está pronta. Eu vou pausar aqui então, Rodrigo. Pode. Você pausou, Fran?